Me responde rápido. Vocês estão investindo e aí tem um investimento de vocês que caiu mais de 90%. O que vocês fazem? Fiquem até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês o caso curioso de uma ação que já chegou a cair mais de 90%. Eu vou mostrar também os gráficos bem legais em Python que eu acho que vocês vão gostar bastante. Meu nome é Felipe Carvalho, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Investir é Preciso. Vamos direto ali olhar para o código. Então essa ação misteriosa aqui, ó, ela teve uma valorização bem interessante ali, um pouco antes dos anos 2000 até agora, 2022, parece que ela teve um retorno bem interessante. Ela já chegou a valer $1, já dei uma dica que é uma ação americana, e essa foi a maior cotação dela. E o retorno percentual desse investimento feito na primeira data aqui, que seria em 1º de janeiro de 1990 e segurasse até agora, dia 10 de abril de 2022, teria esse retorno aqui, ó, de 157.646 com 92%. Um excelente retorno. Ficou melhor agora com o zoom, né? Para vocês terem uma ideia, um único aporte de R$10 mil se transformaria em 15 milhões. Mais de 15 milhões de dólares, um único aporte nessa empresa, se a pessoa ficou investida desde 1990 até agora, 2022. Agora vamos olhar outra ação aqui, ó, que não teve um retorno tão bom nesse período aqui, ó, de 2000 até mais ou menos 2002. Olha como foi as cotações dela. Ela chegou a valer $5, enquanto que a maior cotação desse período, e pelo que a gente pode ver foi no início aqui do período, nos anos 2000, foi quase $90. Qual foi o retorno que teve essa ação nesse período? Foi um retorno de menos 84,78%. Então praticamente perdeu todo o valor. Aquele investimento ali de R$10 mil teria se transformado em apenas R$1.521 nesse período. E o período que a gente estava olhando ali é de janeiro de 2000 até abril de 2002. E vamos dar um zoom nesse período de queda. Então eu vou comentar aqui e vou tirar aqui. Então vamos ver alguém que tivesse investido ali, ó, em 2000 e ficasse até o final do ano de 2001. Olha que gráfico pavoroso de queda. E basicamente são os mesmos valores que a gente tinha visto anteriormente e é uma queda de quase 88%. Aqueles R$10 mil iniciais teriam se transformado em R$1.219,58. Na verdade, cents, porque a gente está falando em dólar, mas isso aqui não faz diferença para o vídeo. Mas é realmente pavoroso a gente pensar que isso poderia acontecer com um dos nossos investimentos. E antes de eu fazer uma revelação bombástica sobre esses gráficos que eu acabei de mostrar para vocês, eu gostaria de te pedir, se tu está gostando do conteúdo aqui do canal, se tu achou legal esses gráficos e esses códigos em Python e tu quer que eu faça mais vídeos desse tipo, clica para se inscrever no canal e também compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque assim tu ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e as pessoas também, eu acho que é importante as pessoas saberem o que já aconteceu no passado com outros investimentos que tiveram uma queda bem grande nas suas cotações, porque daqui a pouco alguma dessas pessoas que tu compartilhar esse vídeo pode estar passando por isso. Muito obrigado pela ajuda. Voltando aqui para o gráfico, deixa eu falar para vocês o que eu acho que daqui a pouco algumas pessoas já suspeitaram. Esse gráfico dessa queda de quase 90% e aquele gráfico anterior que tinha um período maior que mostrava uma valorização transformando em 15 milhões, aqueles $10 mil iniciais, são da mesma ação. E se vocês ainda não sabem qual ação é essa, é a Amazon. E a única coisa que a gente fez para mostrar os gráficos diferentes foi mudar o período de início do investimento e o período do final. E vamos fazer mais um último experimento aqui, ó. Vamos chamar de azarado. E foi a pessoa que começou a investir justamente quando estava naquele período ali que tinha iniciado aquela queda absurda. Só que essa pessoa, vamos dizer que essa pessoa esqueceu que ela tinha essas ações, ela só foi se lembrar que ela tinha ações da Amazon agora em 2022. E aí vamos ver qual foi o retorno do investimento desse azarado. E olha como fica o gráfico, nem parece que teve aquela queda tão grande nesse período inicial. Aquela queda absurda fica praticamente apagada nesse gráfico que tem um período maior e também numa ação que teve uma valorização tão expressiva. Aqueles $10 mil iniciais teriam se transformado em $345.645 com 87 cents. Não é aqueles 15 milhões,
mas ainda é uma baita valorização, ainda mais considerando que essa pessoa fez um investimento num dos piores momentos possíveis, porque foi logo antes da ação fazer aquela queda de aproximadamente 90%. E na verdade a queda foi de um pouco mais de 90%, como eu vou mostrar para vocês agora nos dados do artigo, que foi o artigo que me inspirou a fazer esse vídeo e trazer esses gráficos aqui para vocês. Mas só para frisar então o que vocês estão vendo em tela, mesmo a pessoa que investiu no pior período ali, se ela manteve esse investimento, ela teve um retorno muito absurdo, positivamente. O artigo que eu falei que me inspirou a fazer esse vídeo foi esse aqui, ó. Basicamente ele está analisando quem são as ações que performaram melhores no mercado acionário e basicamente ele está dizendo, esperem quedas. E aí ele começa contando algumas informações aqui, que ele focou nas 100 ações que mais deram retorno para os seus acionistas. E ele diz que em média essas 100 ações que foram as melhores ações naquele período que ele analisou aí nos Estados Unidos, em média elas tiveram quedas máximas que foram ali na casa dos 32%, e essas quedas máximas levaram em média 10 meses para que o preço se recuperasse ao preço anterior antes de iniciar aquele ciclo de queda. E olha que dado curioso, ele fala que as ações que tiveram esses melhores retornos numa década e tiveram essas quedas aqui dentro daquela década, na década anterior, ou seja, 10 anos antes daquele período de 10 anos que ele verificou esse retorno, elas tiveram quedas maiores, ali na ordem de 51%, e foi por períodos maiores, na média de 22 meses. E olha que dado curioso, 83 ações, que representa 0,32% do total que ele analisou, foram responsáveis por metade, ou seja, 50% da criação de riqueza para os acionistas nesse período de 94 anos. E 5 empresas apenas, o que quer dizer 0,02% do total de empresas, foram responsáveis por praticamente 12% da criação de riqueza para os acionistas nesse período. Então a gente pode perceber que o retorno do mercado acionário ele é basicamente puxado por um grupo pequeno de empresas. Não é nem de perto uma distribuição que a gente chama normal, que basicamente tem a média no meio e tem metade dos valores, ou seja, metade das ações estariam com retornos positivos acima da média e a outra metade estariam com retornos negativos. Mas no mercado acionário não é assim que funciona. Aí começa a falar o exemplo da Apple, que eu não vou ler aqui com vocês, a gente vai mostrar numa tabela. Basicamente o gráfico da Apple muito parecido com o da Amazon. Se tu pegar um período bem grande é praticamente um foguete, mas teve períodos que teve grandes quedas. E aqui o gráfico da Amazon mostrando o que eu já mostrei para vocês lá no Python. Vamos ver essa tabela aqui, ó. O que ela está mostrando? Está mostrando aqui a década que foi computada essa maior criação de riqueza para o acionista. A Apple é vencedora nesse quesito. E está mostrando qual a queda máxima que essa ação, que essa empresa sofreu nessa década. Então, na década de 2010 a 2019, a Amazon, que foi a terceira colocada, teve uma queda ali de quase 26%. E o período dessa queda começou ali em agosto de 2018 e foi até dezembro de 2018. Então, basicamente, uma queda bem curta, de apenas 4 meses. Mas reparem nessa outra tabela aqui, que ele está mostrando. Na década anterior, ou seja, de 2010 a 2019 foi quando ela criou essa riqueza. Mas então, de 2000 até 2009, ela teve uma queda de 91%. Foi um pouquinho mais do que a gente viu ali no gráfico do Python, porque provavelmente eu não acertei as datas do pico e da queda máxima. Mas a gente pode ver que ficou muito próximo do que está mostrando aqui na tabela. E está mostrando que começou essa grande queda ali em fevereiro dos anos 2000, e foi até setembro de 2001. Então, mais de um ano suportando essa queda. Não deve ter sido fácil para os acionistas da Amazon. Mas a gente já viu que eles foram muito bem recompensados. Se a gente lembrar desse período, foi justamente ali dos anos 2000 que teve a explosão das bolhas.com. E aí muitas empresas de tecnologia perderam muito valor de mercado. E assim como na criação da bolha, muitas empresas se valorizavam sem justificativa, apenas porque eram empresas de tecnologia e aquele era o setor quente do momento, quando estourou a bolha,
praticamente todas as empresas caíram muito também, sem nenhuma diferenciação entre as empresas que realmente estavam conseguindo entregar resultado e as que não estavam. Mas também a gente tem que lembrar que no passado a Amazon não é essa gigante que a gente conhece que ela é hoje. Já teve períodos da história dela que ela abdicou muito do lucro para conseguir ganhar mais mercado. Conclusões então sobre alguns princípios de investimento e com base no que a gente viu nesse estudo. Tu não deve se desfazer de um investimento só porque as cotações estão caindo. Tu tem que ter uma estratégia e tu tem que seguir ela. E também eu espero, se tu segue bons princípios de investimento, que tu nunca vai ter apenas um investimento. Então, por mais que a Amazon tenha caído naquele período 90% do seu valor, tu deveria ter uma carteira diversificada. E a tua carteira como um todo, provavelmente, se tu diversificou bem, não caiu nem perto de 90%. E é importante a gente entender isso aqui, porque olha aqui, ó, se tem uma queda de 90%, para recuperar, só para empatar com o valor inicial, tem que ter uma subida de mais de 900%, que não é pouca coisa. Claro que a ação da Amazon conseguiu entregar retornos muito estupendos, mas tu não quer depender de tudo dar muito certo para que a tua carteira consiga ter um bom resultado. A gente tem que diversificar de uma maneira eficiente para que a tua carteira esteja defendida dessas grandes quedas, ao passo que se cair um investimento apenas, não vai ser toda a tua carteira que vai sofrer. Lembre-se que tu tem que ter uma estratégia, tu tem que diversificar e olhar preços para tomar decisões, apenas ficar olhando os preços não é uma boa estratégia. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.